O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isto começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. O evangelho de hoje, muito profundo, um evangelho bonito, que nos faz olhar um pouco para a nossa caminhada de discipulado do Senhor. Ou seja, nós que somos discípulos de Jesus, temos necessariamente que, num ou noutro momento da vida, parar para refletir como está a caminhada atrás do Mestre. E hoje Jesus nos faz este convite de uma forma muito incisiva e ao mesmo tempo nos faz parar um pouco para refletir se vale a pena segui-lo verdadeiramente. Isto não deve, nesse momento, nos assustar, porque faz parte da pedagogia de Jesus. Bem sabemos que Jesus insistentemente instigava os seus apóstolos em relação à vontade de segui-lo. Jesus nunca obrigou apóstolo e discípulo algum a segui-lo. Temos aquela passagem lá em João, onde os apóstolos, vendo que alguns discípulos pararam de seguir o Mestre Jesus, porque não se identificaram ou as exigências eram grandes, Jesus, muito consciente e maduro, depois da desistência de alguns, pergunta aos seus apóstolos: Quereis vós também retirar-vos? Ir embora? Respondeu de uma forma muito sábia, sóbria e consciente naquele momento Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Mas a resposta de Pedro em nós deve acontecer com a nossa caminhada, com a nossa vida. Queremos mesmo seguir Jesus Cristo? E se vamos seguir Jesus Cristo, o que eu, o que você, o que nós somos capazes de renunciar, de deixar? Ou melhor, temos a capacidade de deixar tudo, como o Evangelho de hoje nos vem convidar a fazer? A deixar pai, mãe, irmãos, amigos, parentes, vizinhos, esposo, esposa, filho, família, os costumes, os maus hábitos, os prazeres, os desejos, os bens materiais, o dinheiro, o poder, a soberba. Você é capaz de deixar tudo para seguir Jesus Cristo? Mas, sabiamente, Jesus nos faz um convite. Antes de dar esta resposta em relação ao seu seguimento, pare e calcule primeiro se você é capaz de fazer isto. Porque depois que estiver caminhando, pode ser muito trágico uma desistência. Ou muito tempo você deva ter perdido por falta de um raciocínio e até mesmo de um planejamento na vida cristã. É muito sério ser cristão, seguidor de Jesus Cristo. Digo para você uma coisa. Percebemos no Evangelho de hoje que Jesus não quer qualquer um. Jesus quer discípulos, pessoas, humanos, que sejam sábios, inteligentes, que tenha este dom de ler por dentro, como a palavra intelligere vem nos
convidar a refletir. Sejamos inteligentes no seguimento de Jesus. E aquele que é inteligente, que tem um olhar clínico e profundo, jamais se arrepende de segui-lo. Mas, ao mesmo tempo, a chamativa de Jesus para a renúncia das coisas deste mundo é muito exigente. Se você quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. De tudo aquilo que nós temos, de tudo aquilo que você tem, colocando na balança, pesa mais a favor do mundo ou a favor das coisas de Jesus Cristo, do seu reino e das coisas de Deus? Tome essa decisão. Chega de católicos que vivem reclamando, vivem se queixando, se lamentando, de alguns que estão em cima do muro. Jesus não aceita o meio termo. Jesus quer posicionamento radical. Jesus quer postura. Vale a pena seguir Jesus Cristo? Com certeza. Mas também há, no seguimento de Jesus, a dor da renúncia. A dor da perca. Que depois podemos concluir como Paulo concluiu. Tudo que ficou me serviu e me serve como esterco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.